Saudações, caros telespectadores. Está no ar mais um programa Estágio da Governação. Hoje vamos debruçar em torno daquilo que foram os resultados da questão das inundações que assolou de facto a zona sul do país. Vamos aqui interagir durante este período do programa com os meus convidados, o Josemir Taimo e também o Samamad Nrule. Vamos fazer aqui uma espécie de avaliação daquilo que foi o desempenho do próprio governo a nível deste fenómeno que assolou o país e de facto criou aqui uma inviabilização da nossa economia a nível nacional. Josemir Taimo, começo contigo. Que mecanismos de alerta precoce estavam ativos antes da ocorrência das cheias? Muito boa tarde e bem-vindo ao meu panelista e saudar não só o nosso povo, mas também transmitir as nossas profundas e sinceras sentimentos, né? Como moçambicanos, estamos todos juntos numa altura de grande tragédia para o país. Agora, voltando para a sua questão. Pela pesquisa feita, em Moçambique em particular, primeiro temos que olhar ao nível do mundo quem são os melhores. Então, os melhores nessa área de gestão de calamidade é Japão em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar. E o que eles têm? Quais são os sistemas de alerta precoce? E o que Moçambique tem? Moçambique necessariamente não tem um sistema de alerta precoce, certo? Okay? Integrado como existe em países desenvolvidos. Como vê, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, se olha para os Estados Unidos, Nova York, eles também tiveram um incidente em termos de neve. E o que aconteceu? Foi o presidente do Conselho Municipal, à televisão, a avisar e dizer que, olha, nós estamos prontos, já estamos mobilizados, temos os recursos, as alertas foram ditas, certo. As medidas, tudo está pronto. Enquanto se a pessoa olha para a questão moçambicana, o nosso chefe de Estado ia para Davos, na Suíça, ia para uma conferência internacional. Okay? É importante a conferência. Mas o que demonstra? Demonstra que há uma diferença em termos de nossa atitude e a nossa capacidade. Certo. Demonstra que nós estamos a reagir do que prevenir. Exato, okay? Exato. E a questão dos sistemas é preparação, é reação, é a capacidade de mobilização de fundos e como é gerido. Por exemplo, esses países todos eles têm fundos dedicados só para gerir a questão das calamidades e é um fundo que não tem nada a ver com o Orçamento Geral do Estado. Certo. Então, se nós em Moçambique não temos um plano de dizer, olha, vamos pegar no Fundo Soberano, vamos pegar no Fundo Soberano e dizer que seja o fundo principal para a reconstrução. Por quê? Porque envolve uma resposta de todo o governo. O que eu quero dizer com isso? O Instituto Nacional de Gestão de Desastres responde diretamente ao Conselho de Ministros. Não é tutelado por nenhum ministério, então. Exato. Isto, de um lado, é muito positivo, é necessário, porque tens que poder coordenar de forma transversal. Em todas as áreas, saúde, educação, mobilização de recursos, tudo isso é necessário. Exato. Não é? Mas eles têm uma estrutura fora de Moçambique que já tem os orçamentos muito bem definidos, já tem as melhores práticas definidas. Eles vão e fazem uma comunicação onde eles estão a informar, dizer, atenção, estamos a chegar no mês de cheias, estamos a chegar no mês de mudanças climáticas, algo que não acontece aqui em Moçambique. Okay? Então, é por aí que temos que analisar. Do resto temos mais certo, mas percebi na sua colocação que temos de facto aqui uma coordenação de praticamente todas as nossas instituições ou os nossos ministérios nesta questão da intervenção quando ainda estamos numa fase de alerta, ou seja, de consciencialização das populações que encontram-se na zona de risco, mas também quando ocorre, neste caso, o próprio fenómeno. Então, gostava de perceber, no meio a esta questão que temos de facto assistido, que é a greve
dos médicos e enfermeiros, e sabendo que as populações, ao ser alocadas nas escolas e vários outros locais onde nós vimos as populações de lá, de modo a encontrarem uma assistência básica, que de facto precisariam de uma assistência médica, qual é que seria o papel dos enfermeiros, tendo em conta essa questão da greve, mas tendo em conta também a percepção de questões de cheias e o compromisso com a sua formação, mas também com o defender o interesse nacional, de recordar que questões como cheias fazem parte de interesses nacionais de caráter secundário, ou seja, se nós estivermos a ser invadidos por África do Sul ou Zimbábue enquanto ocorrem as cheias, nós obrigatoriamente temos que deixar as cheias ir de facto ver a questão da independência do país, ou seja, a questão territorial. Então, como é que olha essa questão? Percepção daquilo que é a razão do Estado, sentido de Estado, mas também para a questão de uma determinada classe que está sendo de facto aqui supostamente, ou naquilo que é o seu posicionamento, injustiçado. E é exatamente essa questão difícil de um país em desenvolvimento, que não é só desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social também, e há lacunas, e a realidade moçambicana é completamente diferente de outros países. Nós não temos os mesmos recursos. Por isso, é algo que eu pessoalmente defendo que a estrutura está errada. O que eu quero dizer com isto? O Instituto Nacional de Gestão de Redução do Risco e Desastres foi criado pelo decreto presidencial 41/2020, de 28 de dezembro de 2020. Entretanto, está na área civil. Exato. Ok? Uma das formas da pessoa poder transportar isso, porque nós, se olha para as melhores práticas, Japão, Estados Unidos, eles internamente financiam. Exato. 80% a 100%. No caso moçambicano, é completamente diferente. Nós dependemos 70% a 90% dinheiro de fora. É um risco grande existencial. E aquilo que se pretende fazer com um fundo soberano é pegar no fundo soberano 60% do valor e aplicar diretamente no Orçamento Geral do Estado para pagar despesas correntes. Salários dos professores, salários do enfermeiro, tal. E um fundo soberano não é assim. É suposto ser algo que você pode aplicar, fazer o dinheiro crescer, e não é suposto comer o capital, é suposto viver só dos juros que aquele dinheiro e deixar o dinheiro crescer. Um fundo soberano funciona muito bem para a área de gestão climática. Por quê? Porque não é todos os meses, não é todos os anos, é de vez em quando. Então dá tempo, quando aquele capital não está a ser aplicado, não é? Para ser usado para uma emergência, para fazer aplicação em outras áreas. Exato. Mas também para casos especificamente de Moçambique. Se não consegues fazer a militarização, por causa da questão que estavas a falar agora, os civis têm muitos direitos e nós entramos no euro como um país em desenvolvimento. China não tem todos esses direitos laborais, não tem. Eles não têm porquê. E a economia deles está a desenvolver porquê? É uma comunidade socialista, mas também um grau capitalista. Agora, nós estamos a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não funciona em nenhuma parte. Certo. Então, se você não tem a área militar que consegues treinar, nós todos sabemos que tem aqui o hospital militar, e não consegues criar uma economia militar, segurança alimentar, e não tratas o assunto do ambiente como é um assunto de segurança nacional, algo que é diferente para qualquer outro país. Nós temos 2.580 km de costa, outros não têm. Então nós temos que tratar do mesmo jeito, da mesma seriedade, como o Japão trata, porque para eles é existencial, é a realidade deles. Certo. E sempre vais precisar de fundos para reconstrução. Certo. Então quando pegas no IGD, cresces e tratas dentro de um regime assim militar, podes criar teu próprio hospital militar,
podes ter farmas, podes crescer comida, para depois poderes ter segurança alimentar. Podes tratar da questão da logística, podes tratar da questão da saúde, e não precisas de esperar ser surpreendido. Eu não sabia, para depois ter que arranjar maracutais para tentar fechar os buracos e dizer, o problema é que nós somos pobres, não temos dinheiro, tal. Não. Tens que mudar o teu paradigma de como é que queres lidar com este assunto. Certo. Daí. Certo. Samamat, o Josemir traz aqui um posicionamento interessante, e neste posicionamento faz uma comparação, ou faz-nos uma viagem para poder buscar exemplos de como nos precaver de situações de calamidades naturais. Ou seja, o INGD tem aqui elementos fundamentais, se olharmos para o panorama internacional, para poder, de facto, buscar aqui questões técnicas equiparadas para poder, de facto, se posicionar perante esse tipo de fenómenos. Desde a primeira fase, que é a fase da consciencialização, a segunda fase, que é quando ocorre o fenômeno, e a terceira fase, quando temos, de facto, a devida assistência e a presença do Estado naqueles locais onde as populações encontram-se alocadas. Percebe que a coordenação das instituições, falo de facto do governo central, o governo local e os governos distritais, esteve de facto a funcionar devidamente, de modo a trazer resultados palpáveis no âmbito da ocorrência destas inundações? Saudações a ti, Mulungu, ao meu colega Taim, painel. Também quero endereçar as minhas sentidas condolências às famílias que durante essas intempéries perderam os seus entes queridos. Sabemos que o número de mortes agora ascende a 150 cidadãos. Isto é muito mau, e ainda estão por ser contabilizados para a atualização das estatísticas, o que leva-nos a pensar que poderemos chegar aos 200, até acima dos 200, porque hoje estamos a contabilizar cabeças de gados que não eram colocados nas estatísticas, mas hoje já aparecem nas estatísticas, porque a província de Gaza, sobretudo, que é uma potência na criação de gados, perdeu as populações perderam muitas cabeças de gado, o que pode no futuro breve trazer-nos rupturas em termos de produção animal, produção de gado bovino e até produção de leite. Aquela comunidade também vive desta prática, e são danos avultados que sofreram, e isto vai impactar bastante na vida daquela sociedade. Também queremos enviar a nossa solidariedade a todas essas pessoas afetadas por este fenômeno, as instituições, os empresários que também sofreram danos profundos com essas intempéries. Queremos continuar a usar desse palco, que é um palco público, para continuar a mobilizar a consciência dos moçambicanos, no sentido de nos unirmos para que sejamos solidários em termos materiais. É verdade, podemos deixar ficar a nossa solidariedade emocional, mas também é preciso que a solidariedade material esteja lá. Nos unamos como um povo para poder ajudar aqueles que precisam, porque perderam tudo. Claro. Perderam tudo. Eu estava a ver um vídeo que se tornou viral, um criador de gado que perdeu mais de 35 cabeças. Este indivíduo perdeu tudo que tinha. E para recuperar, voltar a procriar, voltar a ter cabeças, que as cabeças procriarem até atingir este nível, são anos. Este é fruto de muitos anos de trabalho que foram todos deitados terra abaixo. Então é preciso deixarmos ficar a nossa solidariedade para este povo e continuar a chamar os moçambicanos no sentido de nos continuarmos unidos para apoiarmos. Agora, em relação à pergunta que me faz, se as instituições do governo agiram de forma coordenada para poder responder cabalmente aquilo que era a demanda, a minha resposta primeiro é não agiram de forma coordenada. E se me perguntares porquê, eu vou dizer porque efetivamente uma ação coordenada é resultante de uma estratégia
que é concebida de forma coerente e que é uma estratégia que vincula todas as instituições, desde os órgãos centrais até a base, e que também seja amplamente familiarizada e conhecida pelas todas as instituições, tanto de governação central até a base, que permite ter um protocolo devidamente conhecido, e assim que acontece algum evento, as pessoas já têm as ações todas padronizadas. O que nós vimos, por exemplo, é que já existia, nós em Moçambique temos um mecanismo de alerta, por isso que até mesmo em agosto, setembro do ano passado, nós já sabíamos que haveriam chuvas anormais em Moçambique, através do INAM, e penso que há um outro instituto que agora me foge o nome, já tinham alertado que haveriam chuvas irregulares. O NGD. O NGD também já tinham. Quer dizer, nós tínhamos informação, mas não tínhamos estratégia. Veio-nos a informação e não nos preocupamos em definir uma estratégia de como é que vamos lidar com as intempéries, sobretudo nas áreas que seriam diretamente afetadas. Quais seriam os procedimentos padrões, quais são os mecanismos de intervenção, tanto aquelas intervenções de forma imediata, e depois como seguiria os seus processos até ao fim. Não nos preocupamos, e por isso, mesmo tendo a informação privilegiada da ocorrência de chuvas anormais, continuamos a ser surpreendidos, porque a chuva veio e a população continuava nas zonas de risco, foram afetados e tivemos as mortes que tivemos. Até tivemos, não sei se chamo de azar, de um alto dirigente de um país morrer no nosso território, perder a vida no nosso território, empurrado pelas águas. Isto pode ser algo leve, mas é algo grave, porque as nossas autoridades, se tivessem feito o uso da informação que tinham disponível, eu penso que teríamos evitado mais esta morte deste alto dirigente sul-africano, né? Teria evitado, mas infelizmente, porque nos falta uma estratégia de âmbito nacional que vincula todos, como eu disse, que seja amplamente conhecido e familiarizado pelas instituições. Por isso nós vemos que todas as autarquias agiram de forma isolada. Sobretudo, vamos olhar como é que era a ação da intervenção da autarquia da cidade de Maputo, como é que foi a intervenção em Marraquém, como foi a intervenção em Boane, como foi a intervenção em Gaza, como foi a intervenção na Manhissa, como foi a intervenção em cada lugar. A intervenção era diferenciada, quer dizer, não havia um mecanismo, padronizado, que permitia uma ação coordenada. Cada um agia do seu jeito, e isto não é bom, e não torna eficiente em situações de dificuldade como estas que nós assistimos há bocado. Daí que há uma necessidade não só de criar instituições como o INGD, mas essas instituições sejam caracterizadas por um mecanismo estratégico que não só vincula o funcionamento o seu funcionamento, mas que também consigam conjuntamente integrar outras instituições de nível de base. Os municípios, as autarquias agiram de forma isolada. Certo. E elas parecem não terem uma conexão com o NGD em termos de funcionamento institucional. Sim. E é preciso que nós tenhamos um mecanismo, porque muitas das vezes o NGD vai gerir a questão dos riscos e vai fazer a intervenção, mas quem está lá na base são as autarquias, são as povoações. Como é que essas instituições se integram na estratégia do NGD ainda não está claro. Parece o NGD ser mais um mecanismo do governo central e que só desce de forma arbitrária, sem uma estratégia coordenada que permite que o município, o agente do município a nível local, ao saber que, quer dizer, depois do acontecimento, tenha uma flexibilidade em termos de circulação de informação, de ação, atuação. Não existe.
Por isso vejo Matola distribuir talhão, não sabe se é o momento certo para distribuir talhão, depois vejo as pessoas a irem pessoalmente entregar os benefícios, a irem entregar os apoios, mas depois há uma informação que não devem entregar diretamente, devem passar por onde. Isso mostra que há aqui efetivamente uma falta de estratégia que vai organizar todo um esquema de funcionamento, todo o protocolo de funcionamento para intervencionar numa situação como esta que nos encontramos das intempéries. Este mecanismo, a sua criação é urgente. Se existe, ele não está familiarizado, quer dizer que as instituições não as conhecem. Eu tive a sorte de partilhar um painel com um dirigente dos municípios, tive a sorte também, tenho a sorte de ter acesso a várias personalidades que integram essas instituições, e uma das questões que eu sempre faço é qual é o mecanismo padrão que eles usam para poder intervencionar. E posso dizer com toda a certeza que de um lugar para outro as coisas mudam de figura, ou os próprios funcionários não têm conhecimento, certo, ou não existe. O que me leva a concluir aqui, em cadeia nacional, que efetivamente não existe um mecanismo, uma estratégia de âmbito nacional que vincula as instituições de topo a base, que permite um funcionamento, uma intervenção coordenada de todas as instituições do topo a base. Não existe, temos que criar. Isso é fundamental porque permite-nos ter uma capacidade de prever e ter ações que vão mitigar os efeitos e que de um lugar para o outro haja sempre uma ação que se equilibrada. Não vale a pena ir para Matola, as pessoas da Matola não têm comida, mas em Maracuene há comida em excesso, há tendas em Maracuene, mas não há aqui. Temos informação que nós, por exemplo, temos pontes metálicas que foram concebidas para situações emergenciais, certo, mas até então não se sabe onde é que estão essas pontes, questionamos onde estão as pontes metálicas, sim, para aquelas questões emergenciais serem usadas. Mas o governo fez investimento, adquiriu, penso, mais de 7 ou 10 pontes que foram adquiridos pelo governo, mas essas pontes hoje não são tidas nem achadas, pelo menos para serem usadas agora. E nós, outra questão é que nós já temos uma informação, o mundo inteiro já está informado, certo, que nós estamos numa época de mudanças em termos climáticos. E nós vamos enfrentar intempéries a qualquer momento. Até onde não havia terremoto, é possível que haja terremoto. Isto são informações oficiais que vêm, e aliás nós temos fóruns globais que discutem essas matérias, que é para permitir que os países desenvolvam suas estratégias a nível nacional, que vão se integrar nas estratégias de nível global para mitigar essas questões. Exato. E dessas estratégias provém de lá, por exemplo, condicionalismos, como aqueles países que ainda não poluíram bastante como Moçambique, não estão muito industrializados como Moçambique, não devem se industrializar muito. E por via disso, isso para prevenir que a coisa não piore. Mas por via disso existem contrapartidas financeiras. Essas contrapartidas financeiras são exatamente para financiar essas estratégias e pegar esse dinheiro e investir-se para a mitigação dos efeitos. E nós não vemos, efetivamente, pelo menos no nosso contexto, está difícil nós dizer que, por exemplo, a construção A, a construção B é fruto desses recursos que são de nível internacional. Os apoios, por exemplo, nós nesse momento, o que a gente vê é que grande parte dos apoios estão a ser distribuídos para mitigar os efeitos, para ajudar as famílias, são contribuições que estão a ser feitas, empresários, países, nós como cidadãos, estão a dar apoio, mas daqueles fundos que vêm que resultantes dessas estratégias globais que nos ajudam para nós não poluirmos, para nós não desenvolver a nossa indústria, para dar espaço, o atraso, para retardar o efeito. Onde estão esses fundos que deviam ser usados para exatamente essa estratégia? E essas estratégias também que passariam por termos construções
adaptadas ao tempo. Isso quer dizer mais resilientes. Uma estrada nacional, por exemplo, hoje a água já nos mostrou para onde quer ir ao longo da estrada nacional número 1. Qual é a nossa estratégia? Vamos continuar a pôr pedras sobre o caminho da água? Ou nós, a partir de agora, vamos aprender uma lição e, com esses recursos que nós temos disponíveis, vamos criar condições de construir uma obra resiliente, por mais que aquele lugar seja um lugar seco no verão, mas temos que saber que a água, preferencialmente, escolhe aquele lugar para passar quando efetivamente chega a sua vez. Então é preciso que nós tenhamos uma estratégia e nós não somos vítimas hoje. Pelo menos na nossa era, 2000 é um marco importante. Sim. No ano 2000 nós tivemos as piores cheias e de lá para cá será que aprendemos a lição? E desde essa altura até cá já se discute a questão das mudanças climáticas, já se discute. Nós em Moçambique somos todos os anos afetados por ciclones, né? Por ciclones, de forma cíclica. Já tivemos Idai, que foi o ápice. E o que aprendemos de lá até então? Para cá. O que aprendemos? Então, esse aprendizado, enquanto não for uma fonte de inspiração para gerar oportunidades para criação de estratégias que vão efetivamente nos tornar mais robustos e ter soluções mais sustentáveis e resilientes, eu penso que vamos continuar a ter problemas e este problema, por exemplo, das cheias, a nossa análise não pode ser suavizada. Exatamente. Porque não pode ser suavizada, nós temos que ser claros, porque está em jogo a nossa própria vida e a nossa sobrevivência como Estado. Exato. Porque quando a cheia faz estragos, nós regredimos. Sim. E não podemos passar a mão para que a regressão continue a residir dentro da nossa sociedade. Claro. E as cheias não só estão nas zonas onde estão as populações pobres, até porque não está escrito que eles é que devem sofrer de cheias. Sim. Hoje na Samachilde também temos cheias, a invadir as casas. No Triunfo temos cheias, a invadir aquele espaço. Certo. Então, e devemos pensar, somos o único país que começou por sofrer de cheias? Não. Existem outros. Os outros como é que domesticaram? Sabemos que a tecnologia evoluiu. A água domestica-se. Será que a solução... Porque já ouvi, por exemplo, no calor da emoção, muitos dirigentes aparecerem, temos que destruir aquelas casas para deixar a água passar. Vamos destruir casas. Será que a solução é destruir casas? Ou a solução é produzir soluções? É pensar, raciocinar, usar a tecnologia a favor? Exato. Porque nós vemos países que estão a construir prédios, aliás, arranha-céus no meio do mar. Como é que eles fazem? Existem países que a grande parte da população vive submersas, vive no mar. E como é que eles conseguiram domesticar isso? Então, nós, como Moçambique, eu penso que pensar que a destruição de casa dos nossos cidadãos para deixar a água passar é a solução, estamos a ser irracionais, estamos a limitar a nossa capacidade de pensar em soluções. Porque eu quero acreditar, quando nós dizemos que existem problemas locais que podem produzir soluções locais, quero dizer que se nós também incluirmos aquela própria sociedade, aquela própria comunidade a discutir as soluções sobre os seus problemas, eles até podem também trazer soluções mais sustentáveis do que aquelas que exclusivamente o governo se outorga em tomar como decisão. Exato. Então, é preciso que este assunto seja levado a sério. O governo tem que pegar este assunto, levar a sério e perceber que este não é um assunto que deve ser suavizado a sua discussão. Exato. Porque afeta todos nós, afeta o próprio dirigente. As águas não escolheram a casa de partidos. As águas foram a casa de todas as pessoas. Todos os moçambicanos. E nós temos que lutar no sentido de também a solução seja a solução abrangente, que ajuda o país de uma forma geral a atravessar. É verdade, já tivemos prêmios internacionais como gestores de calamidades naturais, mas isto tem que valer a pena. Quer dizer, valer a pena significa aquele prêmio tem que ser o impulso para nós pensarmos mais, para pensarmos em outras alternativas mais sustentáveis, para pensarmos de uma forma inovadora em ideias que depois podemos contagiar também o resto do continente e o mundo inteiro aprender conosco.
Se nós somos vulneráveis, nós também podemos ser um bom exemplo Exato. de resiliência, de como é que se ultrapassa, de como é que se produzem soluções. Eu quero acreditar que o mundo inteiro estaria aberto a apoiar Moçambique como um dos países mais afetados pelas intempéries neste momento, apoiar Moçambique a produzir essas soluções, porque são essas soluções tecnológicas que depois serão transportadas para quando esses países estiverem, porque ninguém sabe quando é que esta avalanche da mudanças climáticas vai parar. Então todos nós seremos afetados. Daí que a solidariedade em termos de desenvolvimento tecnológico está aberto, e a gente vê nesses grandes eventos onde efetivamente os países mostram-se abertos. É verdade que os recursos são limitados, mas os países mostram-se abertos em poder apoiar iniciativas que vão colmatar a questão das mudanças. Exato. Se me permite, Sim. só discordar aqui com o meu caro panelista sobre dois pontos que ele levantou. Exato. Me deixa olhar primeiro para os números. 779.528 afetados, 131 mortos, 3.231 casas destruídas, 78 mil infraestruturas destruídas, avaliado em 644 milhões de dólares. O que isto significa para o orçamento moçambicano? Anualmente, todo o governo de Moçambique tem um orçamento de 3 bilhões de dólares. Certo. Então, estamos aí acima de 30% do orçamento geral todo. E nós estamos ainda a contabilizar com as percas que nós tivemos das manifestações e tudo mais. Então, em termos de breakdown, de uma avaliação que a pessoa pode encontrar da inteligência artificial, em termos de prontidão, 60%, não é? E fala de que houve um conselho técnico no dia 9 de janeiro que analisou a situação hidrometeorológica, não é? Em termos da prevenção, que é outro fator, 50%. Em termos da avaliação de Moçambique, o governo do atual presidente, em termos de esforço contínuo em mapeamento de riscos e educação. Resposta, 70%, não é? Acima de 100 centros acomodados ativos, acima de 100 mil pessoas abrigadas, assistência reforçada, 60 centros em Gaza. Em termos de visibilidade, coordenação com parceiros, ONU, IOM e tal. Plano humanitário, 187 milhões de dólares para 600 mil pessoas, que foi aprovado. Isto é o apoio internacional. Depois, em termos de recuperação e construção, é 45%, né? Com base no valor dos danos, os desafios, recursos limitados, orçamento apertado, recuperação lenta e tal. Ok. Deixa agora voltar para o ponto principal que queria, onde estava a dizer que não concordo. Hoje tens um novo presidente nos Estados Unidos que está a trocar toda a política que tem a ver com mudanças climáticas. Certo. Não é? O presidente Donald Trump e o Partido Republicano estão a fazer o quê? Eles estão a se retirar e já retiraram-se de acordos mundiais que têm a ver com mudanças climáticas. Sim. Segundo, o ministro das Finanças, Scott Bessent, ele foi ao Banco Mundial e ele deixou claro que o Banco Mundial tem que voltar àquilo que era a missão original do Banco Mundial. Não se meter em assuntos de mudanças climáticas. Qual era a missão original do Banco Mundial quando foi criada? Era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Reconstrução e desenvolvimento. Financia a Europa para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Okay. Então, na parte da reconstrução e desenvolvimento, faz parte da recuperação. Aí estamos alinhados com o Banco Mundial nesse aspecto aí. Segundo, onde é que existe o maior orçamento dos americanos? Está na área de defesa. São 1 trilhão de dólares, que eles agora querem subir para 1,5 trilhões de dólares. Okay? O chefe de Estado, Daniel Francisco Chapo, já foi aos Estados Unidos, já teve um encontro com eles, e existem relações, existe embaixada aqui. Se nós focarmos numa conversa que alinha com os interesses de quem tem dinheiro para nos financiar. Os japoneses têm dinheiro, mas mais do que dinheiro, eles também têm tecnologia, têm experiência, acordos bilaterais. Eles sabem o que é isso, sabem tratar, sabem gerir. Qual é a diferença?
seriedade. Okay? A atual diretora do NGD, eu não sei qual é o background dela, mas eu estou a assumir que vem de uma área civil. Qual é o grande problema? A mentalidade de um evento disto é igual como estás a responder para uma questão de terrorismo ou para uma guerra. Para uma guerra, exato. A única diferença é o teu inimigo, é o meio ambiente. Sim. Então, quando estás a lutar uma guerra, há áreas que você ativamente tem que abandonar essa área. Por quê? Os recursos que eu preciso, os soldados que vão morrer a tentar segurar aquela base, não vale a pena. Abandona. Sim. Vamos. E é a mesma mentalidade que tens de fazer com o meio ambiente. Tens que dizer quais são as áreas que não vale a pena. Não tenho dinheiro. Então tem que abandonar essa área. E depois tem que dizer que esta área é no-go. Não pode se construir. Tem que haver leis muito rígidas que inclusive quando chega a altura de dezembro, nós já sabemos quais são as épocas. Já temos o histórico. Já fizemos um mapeamento. Então, chega aquela época, mandar homens para ir fazer patrulha. Quem é que construiu aqui? Você que construiu aqui, você sabe que essa zona é uma zona de alto perigo. Estamos a pegar, está a meter na cela 24 horas. Não estás a condenar a pessoa, mas estás a fazer uma jogada psicológica. Por quê? O nosso povo, infelizmente, saiu da boca do próprio presidente Chapo. Há quem prefere não sai por causa do gado, por causa do cabrito. E outro problema é quando há uma emergência, ou há o colapso do teu governo, não existe governo. Okay? Não há polícias, não há nada. Então, o saqueamento que nós vimos, pessoas a entrar, invadir, roubar tudo. Como é que vais gerir isso? Uma NGD não tem homens. Não tem homens armados, não tem a capacidade de force projection, projetar força. Não tem. Então, onde é que estão os homens? Os homens estão na área da defesa. Mas o que aconteceu com a área de defesa? Diminuíram o orçamento 31%. Então, qual é a máfia que podes usar para voltar a recuperar o teu orçamento? Pega no NGD, cresce. Porque é segurança nacional. Chefe do Estado, trabalho número 1 é segurança nacional. Sim. Número 1. Não é educação, não é saúde. Isso tudo são invenções que vieram pós. Número 1, defesa. Por isso é comandante em chefe. Por isso que ele, quando aconteceu, montou uma sala operacional e vimos nós na televisão ele entrar na sala operacional para gerir pessoalmente, incluindo o quê? O helicóptero, as pessoas que foram salvas, ele estava dentro do helicóptero, não é? Sim. Então, a nossa mãe depois foi ao acampamento, fez a parte social, dormiu no acampamento. Ela com os ministros, com os administradores, dormiu lá nesse acampamento, onde está o povo. Isso aí é muito positivo. O que está a faltar? Voltando para a questão financeira. Você não pode depender 70% ou 80% do teu orçamento de alguém de fora. E eu vou dar um exemplo daqui da vizinha África do Sul. África do Sul, durante a guerra de libertação, ou durante o apartheid, quem deu apoio foi Moçambique. Houveram helicópteros sul-africanos que vieram bombardear até aqui Matola. Exato. Jacob Zuma teve uma esposa moçambicana, Jacob Zuma. Agora vamos lá, estão no poder. Quantos moçambicanos morreram com xenofobia? Quantos? Eu vi na África do Sul. Eu recebi as chamadas, estás bem, os outros a morrerem. Eu estava seguro porque estava numa boa área, né? Mas quantos dos nossos não são moçambicanos, zimbabianos, nigerianos, os gajos queimarem, tal. E aquela é a África do Sul que te deve favores. Atenção. Agora, vamos ter uma estratégia que nós vamos depender dos outros e aqueles que não nos devem favor nenhum. Não é? Segundo, a guerra da Ucrânia mudou a realidade do mundo. NATO agora tem que gastar 5% do seu orçamento em defesa. Os europeus tinham muitos benefícios sociais e continuam a ter. Por quê? Porque não estavam a pagar para a defesa deles. Sim. O americano agora está a obrigar a eles para assumir a responsabilidade de defesa. Já não tem dinheiro aqueles. França é um dos países mais endividados. Exato. A Alemanha teve que mudar a lei para eles poderem assumir uma dívida acima de 120% do orçamento geral. Yeah. E os dois países principais na Europa é a Alemanha número 1, França número 2. Aquele Macron não consegue manter um governo. Está mal. Então, nós temos que olhar para a realidade como ela é.
e começamos a desenhar soluções. Por que eu vou para a área da defesa? Há armamento militar, que aquele armamento militar pode servir para duas coisas: salvar vidas e mobilizar tropas e eliminar vidas. Serve a mesma coisa. Há um tipo de... é um barco caro, chamam de hovercraft. Ok, Que anfíbio. Aham. Por que nós precisamos de anfíbio? Nós temos 2.580 km de costa. Exato. Aquela brincadeira de anfíbio não tem rodas, aquilo anda por cima da ar. Então aquilo anda nos rios, anda no alto mar, anda na terra. Pode transportar veículos militares, pode transportar pessoas, é aquilo que nós precisamos. Mas está onde? Está no Ministério da Defesa. Ministério da Defesa de onde? Dos Estados Unidos. Então é uma conversa que você tem que ser entre militares. Não podes pôr civis lá. Estás a ver? Porque eles não vão se entender. Porque o militar também tem que treinar. Essa coisa tem que haver treinos diários. Por exemplo, tem aquilo que chamam de emergency drills. Emergency drills, eles fazem lá. Há um saíno que manda, começa a... Depois daquilo, você tem que ensinar as crianças na escola o que tem que fazer. Faz assim, 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 foge assim, põe veste. Então, nós temos que entrar com a mesma mentalidade. Estás a ver, não é? Exato. De preparação. Na área civil não existe isso. Se não existe isso, o que acontece? Aqueles que estão à volta do presidente, ele recebe um convite para ir a Davos. Davos é uma coisa de prestígio, não estou a menosprezar, é uma coisa extremamente importante. Mas o que eles não fazem para proteger o chefe de Estado? Não dizem, olha, estamos a entrar na época de alto risco. Como estamos a entrar na época de alto risco, tens que sair, tens que fazer os anúncios. Publicar, sair na TV, na FVM, nos jornais, tal. Temos que voltar a fazer campanhas constantes. Mesmo a TVM tem campanhas que eles fazem para angariação de fundos. E a TVM é do Estado. Então, por que não estamos a fazer campanhas constantes? Por que não estamos aí a criar? Onde é que estão? O governo, outra coisa que o governo também quer fazer, quer agora centralizar a importação de comidas. Ok. Então, se queres fazer a centralização da importação, também entra na área de distribuição, é logística. A área militar é logística. O que ganha uma batalha é logística. Então, se a logística ganha, como é que eu vou controlar o preço lá? Porque agora já não há como fornecer. Então, se eu tenho uma estrutura, que eu tenho meus próprios armazéns, tenho a logística, eu posso fazer um acordo com quem? Posso fazer um acordo com aquele armazenista. Exatamente. Você não vai aumentar o preço, porque eu é que vou te pôr o arroz aqui. E você compra de mim o arroz. Entendeu? Sim. Ok, mas o que eu preciso para fazer uma importação de arroz? Eu preciso de dólares. O único sítio que eu tenho dólares, que é a carência de dólares aqui no mercado, o único sítio que eu tenho é o Fundo Soberano, que está a me pagar dólares da venda do gás natural. Por isso que eu preciso do Fundo Soberano. Não é? Medical não vai me fazer absolutamente nada. Para eu depois poder fazer o quê? O instrumento financeiro, SBLC, Standby Letter of Credit, tiro do Standard Bank, do APSA, whatever, para pagar o fornecedor que está a fazer a importação daquela comida. Estou a fazer o quê? Estou a garantir segurança alimentar. Também posso fazer o quê? Posso usar aquele mesmo estoque de comida para estabilizar os preços, principalmente quando chega em dezembro. É a especulação de preço. E os preços começam a subir. Voltamos para quê? Para a questão de segurança nacional. Estás a ver? É a única forma que vais conseguir contornar esse monstro. Exatamente. Sim, é assim. Eu entendi a narração do colega de Tainara. Eu não sei se nós temos alguma divergência, porque efetivamente o que eu disse é que qualquer solução vai resultar de uma estratégia. O que ele está a fazer é apresentar exatamente a estratégia. A estratégia, exatamente. Eu estou a dizer, e a estratégia, por exemplo, ele está a dizer uma coisa que eu até achei interessante, é inovador para mim. Sim. Achei interessante usar as Forças Armadas e, apesar de não ser uma experiência nova, mas ele está a trazer, é uma das primeiras coisas que eu vejo a discutir publicamente, essa questão de colocar o NGD dentro das Forças Armadas, porque realmente em qualquer parte do mundo as Forças Armadas é que estão na frente. E mesmo aqui em Moçambique nós usamos, mas usamos como forças subalternas. É um sistema que já foi montado, que é um sistema civil. E nós podíamos integrar isso. Eu concordo com isto, mas isto vai fazer parte de uma estratégia onde também temos que dar espaço. Nós dizemos que somos um Estado racional. O Estado racional leva-nos ao entendimento de que pode existir mais outras ideias
diferentes dessas, ou até que vão sustentar estas, que vão fazer pacote completo Exatamente. da estratégia. Certo. Então, eu penso que não há divergência, e provavelmente a divergência mais substancial que eu vi foi no sentido quando eu disse que é possível não tirar as pessoas do local, mas produzir soluções locais. Mas também, tratando-se da ideia de que somos uma administração racional, vamos analisar cada caso Cada como um local, caso. exatamente. Por exemplo, não vais à zona da Macaneta, onde a gente vê pessoas submersas, onde as casas não se vê nem o teto, e dizer que aqui, efetivamente, vamos deixar as coisas assim como estão e vamos colocar a ponte. Vais colocar a ponte aonde? Quem vai usar a ponte. Quem vai usar a ponte? Exato. Então, é preciso, claramente, usando da racionalidade, avaliar cada caso no seu contexto. Vamos, a Constituição é possível, separar, destruir 2, 3 casas e construir uma ponte que dá acesso ao mar para a água passar e libertar isso. É possível? É possível. E as pessoas entendem que é possível, é possível. Agora, a solução geral, claramente vai depender de uma estratégia. E é nessa estratégia onde vamos pegar ideias como estas, que é entendermos que o NGD, como uma instituição de caráter civil, não presta. Não funciona. Então, não funciona. Então, o que é que temos que fazer? É possível termos essa instituição dentro das Forças Armadas e termos soluções mais integradas, mais sustentáveis, porque matamos vários coelhos com uma única cajadada. Então, é possível. Eu vejo aqui que há uma coordenação de ideias, não efetivamente uma divergência de ideias. Não, não só. Há uma questão muito importante no vosso posicionamento. Basicamente, apresentou o Sabamad aquilo que seriam possíveis formas de intervir. Mas o Josemir vem complementar com um pensamento prático, mais aprofundado e mais prático. E não só, está atrelado também ao contexto internacional, onde faz a menção do atual contexto internacional, como está a nova ordem internacional. Sim, em termos de funcionalidade. E nesse âmbito, por exemplo, nesse âmbito em que traz o contexto internacional, mais uma vez eu volto à ideia de que o Estado racional não age de forma intuitiva, avalia cada ação que protagoniza. Daí que, quando o Estado senta para planificar, também olha para esses fatores que estamos aqui a levantar. Olha, eu preciso de ter uma estratégia. Essa estratégia que eu quero, vou depender a 100% daqueles que são os apoios, certo, de lá fora. Eu, sobretudo, quem assiste os meus debates sabe que eu sempre sou defensor de um país emancipado economicamente, altamente independente, que não vive de mãos estendidas. Aliás, uma das notas positivas que dou ao governo do presidente Chapo. Não, o presidente Inhosse, foi o fato de ter sido resiliente quando lhe foi tirado os apoios. E eu sempre disse, devíamos ter mantido o mesmo ritmo e encontrar estratégias que pudessem nos robustecer cada vez mais para nos afastarmos dessa dependência de financiamentos externos. Certo. Agora, quando houve anúncio da saída da Suécia e tal, eu disse, olha, deixa os suecos girem. Os suecos girem. Os suecos, exato. É normal. E nós somos um Estado e não podemos amarrar a cabeça e fazermos o luto, porque um parceiro está a ir. Temos que encontrar soluções rapidamente, encontrar soluções para colmatar a saída deste parceiro e encontrarmos soluções que nos façam mais resilientes. Certo. Resiliência é isso. Eu acho que nós, em Moçambique, podemos juntar toda essa chuva de ideias, produzirmos uma estratégia e não dependermos de fora. Exato. Aliás, Deus nos abençoou com recursos. É possível encontrarmos uma estratégia sustentável do uso dos nossos recursos. Eu sempre fui crítico desde o primeiro momento sobre o modelo nosso do Fundo Soberano. Certo. E sempre apresentei ideias que fossem alternativas ao atual modelo de Fundo Soberano, e tenho certeza que muitos moçambicanos que têm a experiência e que têm um conhecimento sobre estas dinâmicas também têm um pensamento próprio em relação
a como é que nós podemos fazer o sustentável, não só dos nossos recursos, não só no processo de negociação, a adjudicação que nós estamos a atribuição das licenças que estamos a fazer, mas também de como é que nós queremos captar, como é que o Estado pode administrar esses recursos. Exato. Deixa só, cara, a política não é racional, é emocional. Se não fosse por causa das demonstrações e os estragos que houvessem, não havia nenhum diálogo nacional. É mentira, inclusive, não é mentira. E, infelizmente, aquilo que acontece na política, tudo é reativo. Eu vou me organizando com base numa reação. Exato. Os doadores estão a me retirar os fundos. Agora que eu vou começar a andar com os meus próprios pés. Não, mas eu quero saber, essa lógica da política ser racional é uma lógica científica ou uma lógica... Porque a lógica científica não diz que a política é reativa. Por isso que nós temos as chamadas políticas públicas. As políticas públicas... Aliás, primeiro começamos o próprio campo político. Começamos com os manifestos. Os manifestos são um conjunto de intenções que um político apresenta, ideias filosóficas que apresenta sobre como é que ele pretende governar. Depois temos uma planificação ou outra que vem se refletir no mundo hoje no sistema democrático. Temos o chamado plano quinquenal, e depois os planos econômicos e sociais, os orçamentos gerais do Estado, e temos as políticas públicas. Esta é uma forma organizada e racional do funcionamento do Estado. Mas nós estamos... E uma das principais correntes que domina atualmente o sistema político, que é a corrente realista, defende que os Estados são racionais. E a racionalidade do Estado reside naquelas pessoas, nos indivíduos, nos humanos que representam esse mesmo Estado, planificam esse mesmo Estado e administram esse mesmo Estado. Logo, partimos do princípio que a questão reativa é uma questão adversa ao próprio funcionamento do Estado. Porque o Estado não pode agir de forma reativa. A reação dentro do Estado é uma normalidade. Mas a planificação é uma normalidade. Deixa de dizer qual é a diferença. A política é uma área, governação e administração, finanças públicas e gestão pública é outra. E qual é o problema? Quem lidera as instituições públicas são políticos, não são tecnocratas. Então, qual é a diferença? É como um motorista. Uma coisa é motorista de chapa, outra coisa é um motorista de Fórmula 1. Exato. A capacidade dele de conduzir, você não tem comparação. Aquele é um motorista profissional. Mas o motorista de chapa está todos os dias na estrada. Mas não é um motorista profissional. Então, onde é que estão as diferenças? Se nós não conseguimos reconhecer o que é uma área operacional, não administrativa pública, você vai pôr os recursos errados no sítio certo e não vais ter o resultado que pretendes. Portugal, quando veio, eles trouxeram militares, estava aí a embaixadora, o resto, pessoal que eles trouxeram. Embaixatriz. Sim. Mas veja que ela trouxe técnicos fardados para vir dar apoio. Aquele técnico fardado tem que falar com outro técnico. Mas o técnico foi mobilizado pelo político. Sim, mas nós aqui temos políticos e pessoas ou com influência política ou que vêm da afeição, mas não são especialistas naquela área. E essa área de gestão de recursos é uma área de especialidade. Deixa-me tentar desanuviar isso. O que estou a perceber é que o Josemir está a trazer aqui a questão do conceito de racionalidade ou essa emoção sob o ponto de vista contextual. Ou seja, sob o ponto de vista contextual, olhando para determinados contextos como o de Moçambique, pode ser aplicável. Mas sob o ponto de vista operacional é diferente, porque as próprias correntes que fazem a matriz da funcionalidade política, tanto na dimensão sistémica, mas também na dimensão endógena, neste caso na política interna dos Estados, elas falam da racionalidade naquilo que é a funcionalidade do Estado enquanto instituição, mas também do pensamento do político enquanto tomador de decisões. Ou seja, ele deve tomar uma decisão que beneficia o próprio Estado, que não coloca em causa os interesses do próprio Estado. Então aí estamos perante um ator racional,
que faz cálculos tendo em vista aquilo que são os ganhos, ou seja, maximiza os ganhos e diminui as perdas. Então, estamos perante, de facto, a um ator político racional. Esta é a questão científica da coisa. Mas, do ponto de vista contextual, em várias realidades, tanto na Europa, tanto na Ásia, tanto em África, podemos encontrar, com enquadramento até deste exemplo que deu de 2 motoristas, mas um é de um ambiente de competitividade, ou seja, é profissional, e o outro é do ambiente comercial. Então, muitas das vezes lhe escapam questões como códigos de estrada, porque o objetivo final é, de facto, ganhar receita. E o objetivo final, depende muito do seu performance, então cada aceleração é de facto calculada. Então estaremos perante ao tecnocrata numa instituição, porque a sua gestão, de facto, ela precisa ser calculada de modo a que ela tenha efeitos nos prazos estabelecidos. Agora, se nós tivéssemos um chapeiro a dirigir, de facto, uma instituição pública, estaremos numa situação em que, quando ele não consegue alcançar a meta, começa a fazer improvisos. É por isso que encontramos até chapas a funcionar até as 23. Sim. Significa que este ainda está à busca da receita, não conseguiu, de facto, chegar lá. Então, eu percebo que os 2 posicionamentos estão corretos, mas é preciso, em algum momento, contextualizar o posicionamento para que, de facto, tenhamos aqui uma percepção daquilo que estamos a debater. Mas só para para não fugirmos daquilo que é o nosso foco, eu recordo que nos anos transatos, acho que foi mesmo na governação do presidente Guebuza, nós tínhamos simulações para questões de calamidades naturais, mas também para questões de incêndios e até para questões de acidentes, ou seja, para primeiros socorros. Havia várias simulações que a própria INGD, que na altura era INGC, levava a cabo de modo a que o seu processo inicial, que é na primeira fase da consciencialização, de facto, ela conhecesse um espaço em que, quando ocorresse o fenômeno, tivéssemos um dano mínimo. Então, se calhar, se nós buscarmos estes exemplos que tivemos nesta presidência do presidente Guebuza, onde ouvimos o presidente Nunes a tentar explicar que é preciso buscar antigos exemplos. Quando fala dos antigos exemplos, não está a referir da sua governação somente, temos de governação do presidente Guebuza, Chissano, Samora e outros. Estes todos exemplos servem. Então, se calhar, podemos buscar para poder criar essa nova estratégia. E o Samumad tocou num elemento muito importante: padrão de funcionalidade, ou seja, para poder operacionalizar estas ações. Como é que o NGD, nesta ideia de militarização, reconhecendo a questão da disciplina do ponto de vista militar, que é muito fundamental para o cumprimento destas ações, poderá funcionar daqui para frente para minimizar os danos que nós vivenciamos logo nos primeiros dias do ano? Há um ditado que diz que pessoas influenciam a política de uma organização. Exato. Por exemplo, falaste do presidente Armando Emílio Guebuza. Pelo que eu sei, ele tem patência de lieutenant-general. Exato. Okay. Alguém que você não precisa... Lieutenant-coronel não é general? Não, é general. Tenente-coronel. Não, é general. Até o Instituto Superior é tenente-coronel. Lieutenant-coronel? Exatamente. Okay. Daquilo que eu sempre foi. Então, você não precisa de explicar a ele o que é segurança nacional. Exatamente. Isto também quer dizer que ele faz uma análise de risco, porque é gestão de risco daquilo que nós estamos a falar. O que compromete a minha governança, não é? E depois ele vai gerir de tal forma. Então, o que acontece? Que é aí onde eu estou a chegar com um problema. Temos um presidente, a cultura é uma. Troca o presidente, troca a cultura. Exato. Mas a calamidade é a mesma. É a mesma. Então, se não tens uma estrutura, ferramenta, estratégias de gestão financeira, não é? Que olha para essa realidade moçambicana
Por exemplo, nós devíamos estar a fazer a angariação de fundos constantemente e nós devíamos ter especialização em patrocínio. Deveríamos ser especializados nessa área, principalmente o INGD. Todos nós já devíamos ter o nosso código do M-Pesa, M-Mola, M-Cash, mensalmente eu estou a pagar 20 meticais, faz lá doação, ele chegar, dizer para 10%, vocês todos vamos lá contribuir. Sim. Isso já é algo que devia haver aqueles concertos, como houve em Califórnia, quando houve o incêndio lá da floresta, não é? Ou também, sem querer cortar o seu fio de pensamento, usar-se a estratégia de a cada compra de um determinado produto, tira-se uma percentagem que é para poder, de facto, assistir ou canalizar para estes locais onde temos os locais de acolhimento. Por isso que é um fundo. Exatamente. A outra coisa que é uma coisa simples que acontece, o Japão está aqui, o Japão apoia Moçambique, Mitsui está aqui, há uma coisa que o Japão precisa de Moçambique. Ok? Os japoneses são um dos investidores na área de gás. O Japão precisa do gás moçambicano. Sim. Precisa do gás moçambicano porque eles pegam no gás para usar, para transformar para energia. Sim. Eles têm indústria automóvel, a Toyota japonesa, Mazda japonesa, Nissan japonesa. Então eles precisam. E por causa da questão geográfica de Japão, a energia solar não é muito conveniente para eles. Eles vão lá mais para o gás natural e tal. Então eles precisam de gás natural. Então, o melhor sistema de gestão de calamidades é um sistema japonês. Eles muito bem podem pegar naquele sistema, transbotar, fazer partilha. Moçambique, toma lá aqui, você também tem o mesmo problema e tal. Mas o que acontece? Nós temos Ministério de Negócios Estrangeiros há anos. Se dentro do acordo bilateral que nós temos com o Japão, nós não estamos a dizer, nós, Japão, de ti queremos isto. América, de ti eu quero isto. Volta para a tua questão racional. Sim. Raciocínio também envolve estratégia. Sim. Se eu ponho uma pessoa que nunca sonhou em ser presidente, não tem estratégia, não tem plano nenhum para a governação do país, não vai resolver nenhum problema, mas chegou lá como? Porque houve congresso, depois lá saiu a pessoa que... Sempre defendia isto. Eu entendo. Então, mas esta pessoa, enquanto nos outros países fazem o quê? Você quer ser presidente? Concorde, debate lá. Nós nunca assistimos nenhum debate presidencial neste país. Qual é a concorrência que houve? Então, mesmo o próprio Partido Frelimo, você quer nos vender um candidato? Põe lá eles a debater. Cada um quer ser, qual é a tua ideia, tal. Por mais que nós não estamos lá no Congresso, não estamos a votar, mas vendem lá, qual é o teu manifesto? Convenância, a diferença qual é? Ele sozinho se vendeu. Eu quero fazer isto, minha visão é esta, eu vou fazer isto, vou vos liderar. As pessoas compraram. Enquanto, do outro lado, estão a impingir alguém. Eles só vão dizer, este é o nosso candidato. Você não conhece, vais conhecer na época da campanha eleitoral. Depois os problemas começam. Depois ele tem que começar a gerir os problemas. Que momento ele teve para desenvolver estratégia? Você foi Tata Machado. É aí onde está um problema. Quando eu digo que não há raciocínio. Mas se você vai para um emprego, você vai para a entrevista, meu irmão. Vamos trabalhar as suas competências técnicas. Não, eu concordo em dizer que no nosso contexto o raciocínio tem estado ausente, mas não coloque como um contexto global, porque o contexto global, a política é fundamentada no raciocínio. Por isso é que está aqui a fazer referência que você tem que aparecer e apresentar as suas ideias. Sim. E as pessoas vão comprar as suas ideias. E são essas ideias que... Vou te dar 2 exemplos, só para fechar. Primeiro exemplo, agora no mundo, e podes olhar também para a inauguração dos Jogos Olímpicos em Paris, aquilo que aconteceu. Transgender. Transgender é o quê? É um homem que diz eu sou mulher. Então quer todos os direitos e benefícios de mulher. Não é? Ou uma mulher que diz eu sou homem. Acordou assim dado. No Senado americano, houve uma senhora obstetra, ginecologista, que perguntaram a ela, um senador, homem da parte. Ela começou a fugir. Médica. Uma coisa que nós todos sabemos o que é mulher. Houve outra coisa que eles perguntaram, já não conseguem definir o que é uma mulher. Mas essas políticas estão a vir de onde? Estão a sair da Califórnia.
ok? Então, isto tem uma influência no mundo por quê? Tem uma influência porque depois eles começam a envenenar tudo, toda a estrutura Sim, mas social. isto não é a ausência da racionalidade. Efetivamente, é uma racionalidade adversa àquilo que nós somos como uma sociedade. Alguém construiu uma narrativa, isso é um fruto de construção de narrativa, de agendas que existem. De um determinado grupo. Não é efetivamente a ausência da racionalidade. Desculpa. Raciocínio, há verdades objetivas. Você sabe o que é uma mulher? É a tua mãe. É a tua avó. É a tua bisavó. A objetividade. Aquilo que eu pretendo alcançar. A partir do momento que vai guiar, vai guiar, deixa vai dar o guiar, segundo, vai guiar, temos vai que guiar. voltar Não tem problema, vamos voltar. ao nosso tema, porque Não tem problema. a aula de psicologia parece-me interessante, mas vai ficar para um outro fórum Não tem reservado. problema. Vamos voltar para aquilo que é de facto o nosso tema. Eu gostava de perceber, olhando para as intervenções que nós vimos, e muito bem, o papel dos parceiros do Estado moçambicano. Quando falo parceiros, estou a falar das ONGs, as organizações internacionais. É verdade que a maioria delas fazem parte do sistema das Nações Unidas, que estiveram lá. Vimos um carro anfíbio das Nações Unidas que de facto entrou lá para poder salvar os nossos co-cidadãos. E também tivemos aqui de facto uma situação de envolvimento de partidos políticos, que também é muito importante, sob o ponto de vista daquilo que é a percepção nacional de que em momentos de desastres naturais ou momentos que o Estado precisa, todos nós precisamos estar lá, de facto, sem levar consigo por debaixo do pano essa mensagem política. É verdade que as correntes da própria política contrariam este posicionamento, ou seja, esta utopia, mas queria perceber esta atuação destes atores políticos, destas organizações em parceria com o governo, foi ela suficiente para poder de facto responder ao nível das enchentes, neste caso das cheias que nós vimos na Zona Sul? Os políticos estão a fazer política. Há eleições autárquicas, daqui a nada, estão a se posicionar. Se eles não aparecerem e não serem vistos, todo mundo quer entregar apoio em frente às câmaras. Apoio, apoio, meu irmão. Eu não preciso. Não é? É mesmo bíblico. Jesus não gosta. Eu, para te dar apoio, tenho que ir na televisão. Eu dei apoio ao meu irmão aqui. Eu fiz isto. Não, não é necessário. As ONGs têm um problema. Por que é o USAID? Eles retiraram os fundos, fecharam. Porque eles têm o objetivo deles. Pega lá em todo o dinheiro já gasto para as ONGs, quanto tempo estão cá, quantas ONGs. Houve uma vez que eu vi uma lista acima de 1000 ONGs em Moçambique. Por que você não sente o impacto? Não é? A bolada qual é? A bolada é: eu estou a tirar o dinheiro do governo americano. Atenção. Sim. Chego em Moçambique, mando técnicos, pago 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, todos eles vivem na Soma Shield. Depois, eu preciso de um carro com matrícula diplomática, querem isenção de direitos, tal. Direitos aduaneiros, pronto. Sim. Tenho um escritório, tenho algumas coisas, pronto. Depois eu faço uma coisa, fico a fazer estudos para fazer um furo. Coisas que, se eles tivessem dado dinheiro, qual é o problema? Trabalhar diretamente com um posto administrativo. Você chegar a dizer: eu estou a trabalhar com esse posto administrativo há 20 anos. Quando eu cheguei não tinha isto e já resolvi. Certo. Vai lá ver. E é o teu sistema. Mas não. Continuam a haver grandes lacunas dentro do nosso governo. Não é? Então, as ONGs, cuidado. Cuidado. Daqueles que dizem: sim, algumas coisas que eles vão falar, programas como PEPFAR e tal. Tudo bem. Exato. Temos aqui, de facto, esta percepção de que algumas ONGs, de facto, funcionam como veículos operativos dos grandes centros de inteligência a nível internacional, de tal forma que boa parte delas, como a USAID, PEPFAR e companhia,
não responde a ministérios nos Estados Unidos da América, respondem diretamente à Casa Branca. Sim. Então, isto em parte já é um sinal. Mas no âmbito mesmo da intervenção a nível destas cheias que nós tivemos, destas inundações, queria perceber se estas ONGs conseguiram de facto minimizar o dano, ajudando o Estado moçambicano, auxiliando o Estado moçambicano nestas cheias que nós vimos. Os danos foram 644 milhões de dólares, como estive a falar aqui, aquilo que Moçambique conseguiu são 187 milhões de dólares. Certo. Então, nós ainda precisamos mais dinheiro. Eu vou dar outro dado. Toda a economia da África como continente vai chegar a 3 trilhões de dólares no ano 2030. Okay? O valor na bolsa de valores da Apple como empresa está acima de 3 trilhões de dólares. Então, de outras palavras, você com o dinheiro de compra da Apple, você compra todo o continente africano, posto de outra forma. Ok? E isto não faz sentido. Mesmo os fundos, mesmo China, 60 bilhões que falaram para a África e tal, são dinheiros que, quando pões no contexto daquilo que é a realidade do tamanho das economias, não estão a nos dar nada, estão a nos dar migalhas. São migalhas que para ti, você olha para aquilo como se, uau, fosse grande coisa. A Total Energies falou de 20 bilhões que vão investir. Mas atenção, esses 20 bilhões que eles vão investir é offshore, maior parte do investimento. Sim. Não é? E em termos de economia, historicamente, todos aqueles que dependem de óleo e gás, recursos materiais, recursos hídricos, aqueles países nunca desenvolvem como países que não têm recursos hídricos. Eu dei o exemplo do Japão. Japão houve uma altura que era para ser maior do que a economia dos Estados Unidos, o Japão. Sim. Por quê? Porque o valor real é capital humano, capital intelectual. Sim, nós temos que saber fazer com profissionalismo, com dedicação. Isto você não precisa de importar. Então, se um assunto tão sério como calamidades, que quando tem um impacto, nós já temos histórico, e nós não estamos a dar a devida seriedade que o assunto merece. Não estamos a financiar diretamente, não estamos a capacitar, não estamos a criar toda a estrutura que nos permite nós ganharmos e demonstrarmos que sim, estamos capacitados. Temos pessoas que têm área e não estamos a ter as conversas sérias, certas com essas pessoas. Onde é que estão os tecnocratas japoneses? Encher aqui de japoneses. Nós dizer, para isso estamos a aprender com eles. Há um programa de 10 anos, um acordo bilateral com o Japão. Ajudem-nos. Fazem transferência, technical know-how, tudo. Se nós não estamos a fazer isso, qual é o raciocínio? Você como pai, você gera a sua casa. Você tem que saber se essa minha casa, aqui há bandidos ou não há. Se há bandidos, eu preciso do muro. Além do muro, preciso de cães. Exato. Depois de muro, cães, eu tenho uma Makarov lá em casa. Tenho arma, tenho licença, Você se prepara. Por quê? Porque você sabe qual é o perigo existencial para a tua família. Exato. Isto é responsabilidade. Exato. Nós não estamos a fazer isso. Exato. Em jeito de últimas considerações, tem 30 segundos só para depois passarmos ao Samamad, visto que o nosso programa está mesmo quase no seu término. Vamos fazer diferente para ter resultados diferentes. Eu volto a revisar aquilo que é necessário fazer, é ter soluções sustentáveis a longo prazo. Área financeira, fundo soberano. E um fundo específico. Área de comunicação. Temos também que saber a comunicação em todos os meios. Área de gestão técnica. A profissionalização desta área de gestão de calamidade. Área legal, temos que ter uma ferramenta de enquadramento fora de decreto presidencial. Precisa de ter uma lei que apoia, não decreto presidencial. Chega novo presidente, cancela, traz um novo. Tem que haver uma lei que vai dar esse constitucionalismo. E temos que criar uma economia à volta do INGD. Temos farmas, temos armazéns, temos pessoas, temos bombas de combustível, temos tudo integrado, um ecossistema. Okay? Certo. Em último lugar, vamos trabalhar.
Certo. Samamad, qual é que deve ser o posicionamento do governo depois destas inundações que nós vimos que assolaram a Zona Sul? Temos hoje as pessoas nos acampamentos ou nos centros de acolhimento, precisam de facto conhecer novos lares onde possam dar continuidade àquilo que são os seus sonhos, e o Estado de facto tem que demonstrar aqui que é um pai que devidamente assume as responsabilidades quando é para assumir, porque estas pessoas, quando olham para o lado, olham exatamente para o Estado. E quando nós olhamos para o Estado, olhamos para o mediador, que é o governo, que foi eleito o presidente Chapo, que formou este governo para poder mediar a própria população e o Estado enquanto instituição. Então, como é que o Estado deve se posicionar daqui para frente e olhando para esta esperança que as pessoas, de facto, ao olhar para o governo, elas continuam a alimentar? Olha, eu penso que o Estado primeiro tem que aprender. Tem que aprender com este passado recente. Tem que aprender com os erros que foram cometidos e procurar aperfeiçoar, promover mudanças estruturais para poder responder efetivamente de forma cabal os próximos desafios, certo, quando tivermos a mesma situação. Apreciei um conjunto de ideias que foram aqui, a parte prática do pensamento do colega quando fez referência a essa criação, a militarização do NGD, a criação de uma economia em torno do NGD. Nós já contribuímos para a taxa de radiodifusão, já contribuímos para a taxa de lixo, taxa de energia e tal, outras coisas. Então, eu penso que é possível acolher todos esses pensamentos e transformá-los numa estratégia de gestão dessas questões climáticas no nosso contexto. Então eu penso que o governo tem que aprender com este passado recente, como eu fiz referência, e daí buscar os erros, buscar as ideias que vêm de todos os lados e construir uma estratégia mais robusta, mais resiliente para responder, porque esses problemas não acabam hoje. Aliás, a informação que temos disponível, até em março continuaremos a ter chuvas. Certo. E outra informação que está a circular é que até 2030 Moçambique vai viver situações de chuvas e inundações periódicas. Então eu penso que é um alarme que soa e que deve chamar a atenção ao governo a tentar encontrar uma estratégia robusta para minimizar os danos que advierem efetivamente desses eventos extremos, senão não vamos sobreviver. Senão não vamos sobreviver contra todos esses argumentos que vêm de todo o mundo, em que a gente sabe que efetivamente as relações internacionais, os Estados no sistema internacional buscam maximizar os seus rendimentos. Nós até podemos pensar que é possível trazer tecnologia de um país A para o país B, que é nosso, mas infelizmente aquilo que é o posicionamento político deste mesmo país ser de não importar a tecnologia, não exportar essa tecnologia, porque faz parte da sua soberania. E nós temos que ter um plano B se o fulano não nos dá. É preciso nós aprendermos também com o passado dos outros países, como estava aqui a fazer referência. A China, quando foi negada a construção de uma tecnologia para sustentar a sua energia, o que a China fez? A China, o que fez? A China aprendeu com este erro, foi para trazer soluções. E a solução foi usar os seus filhos para produzirem isto. Mandar para fora os seus filhos irem estudar e voltarem para vir produzir. E nós temos que ter essa capacidade. E essa capacidade só vamos ter quando nós efetivamente sabermos acolher
saber aprender com os erros e sabermos acolher as ideias que vêm de todas as partes dentro da nossa sociedade para podermos integrar numa estratégia. Eu penso que se assim fizermos, nós teremos ultrapassado, nós aliás vamos encontrar formas mais eficientes de ultrapassar e de minimizar problemas ligados a questões climáticas. Bem, é verdade que o Estado moçambicano, no seu processo histórico, nestes 50 anos, investiu no seu capital humano, enviou vários moçambicanos para estados como a Alemanha, para Cuba, para poder buscar, de facto... Nós sabemos aproveitar estes cidadãos. Mas... E a outra questão muito fundamental que nós temos de trabalhar em Moçambique, e eu tenho estado a discutir isso, que é a questão ética, moral. Nós estamos muito desvalorizados em termos disso. E nós precisamos resgatar isso. Isso é um trabalho que o Estado deve se concentrar. Deve haver um plano estratégico também relacionado a isso, que é preciso voltar a remoralizar o cidadão moçambicano e munir-os de ética. Porque a questão eu fiquei muito abalado ainda, foi nos finais do ano passado, quando Moçambique foi tido como um dos piores países do mundo em termos de habilidades, saber fazer. Somos um dos piores. Conhecimentos. Moçambique, Angola e outro país, o terceiro, parece. Letras. Um foco demasiado em letras. Então, nós precisamos de efetivamente sair dessa posição de desvantagens para uma posição evoluída em que olha-se para Moçambique como um indivíduo, moçambicano como um indivíduo que sabe fazer. E este é o papel do Estado, é o papel do governo, olhar para essas fragilidades e procurar encontrar antídotos para poder transformar esta sociedade desta posição negativa para uma posição de vantagem. Exato. Eu creio que ficou o suficiente daquilo que seria, de facto, a nossa visita a esta questão das inundações, que é uma preocupação a nível nacional, pois hoje somos convocados para, de facto, responder a esta questão de calamidade natural. Não importa a diferença política, religiosa, nem o extrato social. Há quem de facto tinha posses ontem e hoje já não os tem por causa desta calamidade natural. Há quem não tinha nada, mas essa água das chuvas aprofundou esta sua pobreza. Mas juntos é possível que consigamos de facto ultrapassar. Enquanto tiver vida, há esperança. Esta foi a máxima que sempre tivemos. Chegamos de facto ao fim, a mais uma edição do programa Estágio de Governação.